Por que que algumas pessoas conseguem serem felizes sozinhas e outras não? Todo mundo pode conseguir ser feliz sozinho? E você sabia que tem muita desinformação e muitos mitos rolando na internet sobre isso? Será sobre isso que vamos conversar hoje. E vamos ver se você acredita em algum deles. Mas como explicar essa questão da pessoa conseguir ser feliz sozinha? Então, a PhD Bela De Paulo, que é especialista em pessoas solteiras, ela elencou 3 motivos. Vamos ver aqui então que agora um a um. Bora lá? Então, o primeiro motivo é que grande parte das pessoas que são felizes sozinhas, elas gostam de fazer atividades solitárias para preencher o tempo e ao mesmo tempo se sentem bem assim, cujas atividades favoritas são, por exemplo, videogame, meditação, leitura, fazer alguns projetos de do it yourself, o famoso faça você mesmo, fazendo cursos online, o que é bem diferente, por exemplo, da pessoa que prefere atividades sociais, como por exemplo ir para o bar, encontrar os amigos e coisas do tipo. Nisso, a pandemia chegou, houve o isolamento social e para essas pessoas que preferem atividades solitárias, o impacto não foi tão grande quanto em grande parte das pessoas que preferem atividades sociais. É aquela velha questão, né? Como diz o ditado popular, mente desocupada é oficina do diabo, o que nesse caso não cabe a essa pessoa, pois ela se mantém ocupada. O segundo motivo é que essas pessoas, apesar de gostarem de estarem sozinhas, elas ainda são fortemente conectadas a outras pessoas. Erra quem pensa que a pessoa, por exemplo, introvertida, saudável, é uma pessoa isolada que mora sozinha e é feliz assim. Não, nada disso. Isso, inclusive, é um estereótipo negativo e errado sobre essas pessoas, muito errado mesmo. Sendo que uma pesquisa mostrou que essas pessoas, na verdade, diferentemente do que diz esse estereótipo, elas são muito bem conectadas com outras pessoas. A questão é que para elas não é questão de quantidade de pessoas, mas sim qualidade das poucas pessoas com as quais elas são vinculadas. E isso faz com que elas não sejam totalmente isoladas. E sem falar que não são solitárias por falta de habilidades sociais, nada disso, mas sim por gosto mesmo, em que em outras pesquisas até mostram que essas pessoas são mais engajadas socialmente do que pessoas casadas. E agora, com a pandemia, elas não sofreram tanto por manterem as amizades íntimas online, não se sentindo tão sozinhas. E o terceiro motivo é que a solidão positiva dessas pessoas, ou solitude, como está na moda falar, para elas é mais algo restaurador do que assustador. Enquanto algumas pessoas restauram as energias indo para o bar, para a balada, essas pessoas se restauram ficando em casa, no cantinho delas, em que a casa é como se fosse um santuário delas, onde elas praticam seus hobbies, relaxam e por aí vai. Mas sempre quando eu falo desse assunto da solidão ou da solitude, eu gosto de deixar alguns pontos bem claros. A questão é que está na moda, na internet, principalmente os gurus de autoajuda, falarem muito em solitude. O problema é que com toda essa moda vem também a sua banalização e romantização. O problema é que a solitude foi deturpada ao ponto de prostituir a palavra e as pessoas que sofrem com solidão ou outros problemas relacionados à convivência com outras pessoas estarem usando uma máscara de solitude para esconderem os problemas delas próprias. Sendo que o que eu mais vejo hoje são pessoas, por exemplo, com fobia social, com um discurso de solitude. O que é uma coisa incrivelmente preocupante, ou seja, as pessoas têm dificuldade de interagirem, sofrem com isso e na internet se deparam com pessoas de influência, no caso influências digitais, vendendo o discurso de antes sozinho do que mal acompanhado. Isso não é solidão, é solitude. Você é a sua própria companhia. Sendo que, na verdade, o indivíduo ele sofre com aquilo. Então não é solitude, às vezes é até mesmo uma patologia. Então se aquele seu amigo fala que é feliz sozinho, mas tem dificuldade social, então desconfie. E o alerte, pois a solidão está fortemente associada à causa de problemas psiquiátricos, como por exemplo, depressão e outras coisas que você pode conferir nos estudos que vou deixar aqui nas referências desse vídeo. E claro, o que importa é que toda pessoa, independentemente de ser introvertida ou extrovertida, vai precisar, sim, de ter interações sociais. A diferença é que uns vão precisar mais e outros menos, e não existe essa pessoa perfeita que pode viver em uma ilha deserta sem ninguém, e que diz que é feliz assim que é realizada. Salvo raríssimas exceções, e mesmo assim essas raras exceções
costumam ser casos geralmente relacionados a problemas sérios, a patologias. A questão é que não adianta, o ser humano é um ser social, a socialização está no nosso DNA, desde quando éramos caçadores-coletores e que no final do dia ficávamos em volta de uma fogueira contando histórias, desde aquela época já jogávamos conversa fora e interagimos. E isso está ainda vivo dentro da gente. Então precisamos sim de socialização. A diferença é que uns precisam mais e outros precisam menos. O que no caso, agora com a pandemia, as pessoas que precisam de menos socialização e que já tinham esses 3 fatores citados acima bem definidos, não foram tão prejudicadas, desde que, claro, não tenha tido o emprego e a renda afetados. Afinal, na pandemia, muita gente perdeu o emprego, e também, sem falar também, na morte de entes queridos. Mas estou falando olhando de forma isolada, partindo do pressuposto que a pessoa não teve nenhum desses problemas. E também, é claro, não podemos confundir introversão com ser feliz sozinho, nada disso. Inclusive, já vi um estudo que não encontrei para colocar nas referências desse vídeo, que mostrou que pessoas introvertidas foram tão prejudicadas em nível emocional na pandemia quanto pessoas extrovertidas. O indivíduo ele pode muito bem ser introvertido e ser negativamente solitário. Fenômeno esse que eu já presenciei várias vezes e presencio até hoje, principalmente em alguns grupos que eu participo, em que eu vejo com frequência aquela pessoa que é introvertida e que sofre muito com isso por não saber lidar com a introversão. E sofrer também com solidão por não ter a necessidade social dela suprida. Mas então, resumindo aqui a nossa conversa, o fato de algumas pessoas não terem sido tão prejudicadas na pandemia, talvez tenha sido o fato de já viverem assim em paz, antes mesmo da pandemia chegar e conseguirem serem felizes sozinhas. Mas claro, não existe receita de bolo de como ser feliz sozinho. Mas para a PhD Bela De Paulo, ela não falou como conseguir isso, mas ela afirmou os 3 motivos das pessoas que conseguem. E que foi aquilo que nós falamos. O primeiro motivo é que algumas atividades favoritas dessas pessoas já são atividades solitárias. O segundo motivo é que, apesar de serem positivamente solitárias, elas são conectadas com outras pessoas, ou seja, não vivem isoladas no próprio mundo. E o terceiro motivo é que a solidão positiva delas não é algo que gere sacrifício a elas, pelo contrário, é algo restaurador, algo que já vem de dentro dessas pessoas. E eu, no meu caso pessoal, eu falo que eu sou extrovertido de alma introvertida. Eu odeio baladas e bares. Mas eu saio na rua, falo com todo mundo, cumprimento todo mundo, não tenho dificuldade para me expressar, mas eu prefiro ficar sozinho ou com o meu pequeno grupo de amigos bem íntimos e familiares. Mas eu consigo ficar muito tempo sozinho, como um submarino, que eu fico muito tempo submerso, mas de vez em quando eu subo na superfície por necessidade. Afinal, sou um ser humano e preciso me socializar. Então eu posso dizer que sim, eu posso dizer que eu consigo ser feliz, entre aspas, sozinho, desde que supra as minhas poucas necessidades sociais. E você, consegue ser feliz sozinho? Escreve aqui nos comentários para eu ver sua resposta. Beleza? Falou! Quer mais vídeos diários como esse? Então se inscreva no canal e ative o sininho. E nos ajude na nossa vaquinha online para a gente montar o nosso estúdio profissional de criação de conteúdo. Ao ajudar com qualquer valor, você se torna um dos membros fundadores do projeto, tendo seu nome na lista que vai aparecer na descrição de todos os vídeos do canal. Entre para a vaquinha clicando no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário. Até mais, te espero no próximo vídeo.